Espírito Santo de Deus, és bem-vindo nesse lugar. Invade este ambiente, faz o que lhe apraz nesta manhã, nesta madrugada. E cada uma que for escutar esse vídeo, Senhor Jesus, entenda que quem está falando é o Senhor. Quem está dando a instrução é o Espírito Santo. E que todas as manhãs, que as tuas filhas se levantarem e se posicionarem, Senhor, diante de Ti, com o coração quebrantado e disponível para aprender uma vez mais contigo. Ela seja ensinada com amor, ministrada no íntimo e no profundo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia mulheres. Eis-me aqui uma vez mais. O Senhor me acordou, o Senhor me presenteou com esse dia e estou alegre por estar aqui mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como você se cuida, como está a sua saúde, como você se prioriza hoje. E uma pergunta inicial é a seguinte, diz assim, qualidade de vida, né? Quando escutamos essa palavra, essa indagação, nós pensamos às vezes em ter uma conta bancária boa, ter uma casa chique, num condomínio fechado, ter um carro confortável que nos leve e que nos traga, né, dos lugares. Mas hoje essa qualidade de vida que eu quero falar com vocês aqui é sobre o cuidado que você tem com você, mulher. O autocuidado. A tua autorresponsabilidade com você. E eu pergunto assim, qual qualidade de vida é a sua prioridade hoje? O que você faz para que isso aconteça? Você tem feito algo para ter qualidade de vida? Para você cuidar do seu corpo? Para você ter uma boa alimentação? Para você estar forte e firme para o chamado que o Senhor tem para a sua vida e para a minha? Nós hoje fazemos isso? Reflita com você, né? Reflita aí. E hoje o versículo que nos respalda sobre essa qualidade de vida aqui é algo muito forte, que diz assim, em 1 Coríntios 6:19. Diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. De que forma eu vou glorificar a Deus com o meu corpo? Como que eu glorifico? Por muito tempo, eu negligenciei o meu corpo, a minha alimentação, o exercício físico, o descanso. E quando a gente negligencia algo, né, principalmente quando diz respeito à nossa saúde, a minha e a sua, nós acabamos engordando, tendo problemas de saúde,
né? Às vezes adquirindo uma diabetes, um colesterol, um triglicerídeos. Temos uma médica aqui, né, na nossa turma, no nosso meio aqui, e ela tem propriedade para falar sobre isso, né? Então, assim, o cuidar do corpo é cuidar com tudo que tu coloca para dentro. Tudo que você coloca para dentro e que vai gerar vida em você. Nós, como falou aqui na palavra, somos templo sagrado do Espírito Santo. O meu corpo e o seu corpo não é nosso, não é meu, não é seu. Você tem esse corpo porque o Senhor te deu. E ele é casa do Espírito Santo, é templo sagrado. E quando temos um templo sagrado, essa palavra eu acho bem forte, como nós cuidamos desse templo? Negligenciando o alimento que colocamos para dentro, negligenciamos o cuidado com a aparência, com um banho bem tomado, a unha arrumada. E eu nem digo que você precisa, de repente, ir num salão de beleza ou fazer algo assim que lhe custe. Não. Ah, mas como que eu vou fazer, me cuidar? Eu não tenho dinheiro para academia. Eu não tenho como pagar um personal. Eu não tenho como, a gente não pode, eu e você não podemos focar no que nós não temos, mas sim no que nós já temos. O que nós temos? O nosso corpo, templo sagrado do Senhor, do Espírito Santo. Ele faz morada em mim e em você. Ele está aqui, né? Ele está em mim, ele está em você. E quando eu entendo que eu sou templo sagrado e que o meu corpo não é meu corpo, e que quando eu cuido desse corpo, eu glorifico a Deus em tudo, em cada movimento, em cada ação que eu faço, o Senhor, Ele se agrada. O nosso Pai, Ele se alegra comigo e com você quando nós cuidamos do nosso corpo. Não é sobre ficar com o corpo bombado ou com, né, uma silhueta perfeita, não é isso. Você pode colocar um tênis, fazer uma caminhada no seu bairro, você pode ir para uma praça, para um parque. Você decide que aquele tempo vai ser seu tempo, que aquele tempo que você está ali caminhando em meio à natureza, e se você puder dentro de uma academia, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas nós não podemos nos respaldar numa desculpa do que eu não tenho para fazer aquilo que Deus já ordenou que fizéssemos, que cuidássemos, que eu e você fôssemos responsáveis e temos que ter o cuidado com esse templo. Por alguns anos da minha vida, eu posso dizer assim com propriedade que eu fui tentando me esconder, né? Tentando esconder as emoções feridas, os traumas, o vitimismo, né, que tinha dentro de mim, me colocando num lugar onde não era para me colocar, e uma fuga, muitas vezes, que eu e você fazemos, e muitas vezes nem percebemos que estamos fazendo, a não ser a hora que nós tomamos um choque, né? Vamos dizer assim, vamos colocar aquela roupa, e aquela roupa não serve mais. Vamos tentar fazer algo, movimentos simples com o nosso corpo, e nós somos privados ou não conseguimos fazer aquele movimento. E eu me deparei com isso por muito tempo, me alimentando mal, não fazendo exercício físico, né? Só colocando muita comida que não era alimento de verdade, né? Para dentro, comendo
errado, vamos dizer assim, né? Quando eu não faço boas escolhas, eu erro nas minhas escolhas, né? E o alimento, ele precisa ser consumido assim como Deus o fez. Deus fez todas as coisas, certo? Né? Pela palavra dele, ele disse: haja luz, haja céu, haja terra, haja os animais, haja, né, a água, o, o fogo, haja, tudo ele criou, né? Haja luz, mas quando ele fala luz, ele abrange tudo, né? Ele abrange tudo que ele fez, e tudo que ele fez é bom. E o Senhor colocou os alimentos na nossa, na nossa vida, né? Ele colocou o alimento, mas é o alimento verdadeiro, não é o produto alimentício, né? Ele colocou o alimento verdadeiro. Qual que é o alimento verdadeiro? Bom dia, bom dia. O alimento verdadeiro é aquele alimento que você come ele natural, ou você come ele cozinhando, mas não é o alimento, não é o produto alimentício, né? Ele é o alimento verdadeiro que Deus criou para a nossa mesa, que você prepara e que ele é saudável para você alimentar o seu corpo, que é templo sagrado do Espírito Santo. E nós, uma vez mais, aqui nesse tempo, nessa correria do dia a dia, na maioria das vezes, pegamos qualquer coisa para comer, não nos preparamos, não colocamos uma prioridade ali na nossa vida de preparar o alimento, de deixar já algo, né, na geladeira preparado, para que quando você tem uma emergência, quando que você chega, né, com muitas coisas, muitos afazeres que cada uma tem, e você não vai e não saia comendo qualquer coisa. Então, o que que eu posso fazer? O que que eu posso dizer disso tudo nessa manhã para você? O que o Senhor já fez, já colocou em mim, em você, que desperta, né, nessa manhã, e que Ele diz uma vez mais que devemos nos autorresponsabilizar por tudo que fazemos, por tudo que nós decidimos a cada dia, fazendo boas escolhas. E a boa escolha na alimentação, ela é essencial para mim e para a sua vida. Você não vai colocar qualquer alimento na sua mesa para dar para o seu filho. Você não pode sair se alimentando de qualquer alimento ou produto alimentício, vamos dizer assim, só porque você está com pouco tempo ou porque você, né, está atrasado para o trabalho ou coisas assim. Nós não podemos, eu e você, nos deixar envolver por essa rotina, por esse aceleramento, que eu não sei se você sente, minha irmã, se você também está percebendo ao longo dos dias como eles estão passando rápido, como os acontecimentos eles estão cada vez mais trágicos, né? E tudo isso vai nos abalando. Nós temos as escolhas, né, do dia, vamos dizer assim, desse dia que o Senhor nos deu hoje de presente para mim e para você, para que nós pudéssemos pedir ao Espírito Santo a direção e fazer boas escolhas. Por um tempo bem longo da minha vida, eu negligenciei, né, a minha saúde física, eu me alimentava demais, eu achava que estava tudo bem, mas a alimentação desordenada e além, né, do que o meu corpo precisava, com muita massa, muito doce. Eu comia doce todos os dias e não era pouco, né? Eu me alimentava de forma totalmente equivocada com o que o Senhor deseja, né? Que nós fazemos para nós termos uma qualidade de vida
e um corpo forte, né? Um corpo forte. Nós precisamos de um corpo forte. E aí, um certo dia, eu estava muito acima do peso, com muito, né, a autoestima muito baixa, não me via mais como uma mulher bonita. Quando olhava para o espelho, eu não estava gostando do que eu estava vendo, eu realmente estava me sentindo mal. E um belo dia, eu sentei assim sobre a minha cama e fui dobrar, né, o meu corpo para amarrar o meu tênis, o meu sapato. Minhas irmãs, eu não conseguia. Eu não conseguia porque o sobrepeso que eu tinha era muito grande. Era 15 quilos além daquilo que a minha estrutura suporta. E eu tomei uma decisão naquele dia. Eu coloquei uma roupa, eu me levantei, era um domingo à tarde. Eu me levantei, meu esposo estava mexendo no carro ali na frente, né? Ele estava fazendo uma manutenção mecânica no carro e ele me viu, né, de roupa assim, de fazer exercício, de leg, de camiseta e tênis, perguntou onde que eu ia. E eu falei, eu estou indo caminhar. E desde então, bom dia, Ju. Desde então eu comecei a me cuidar, comecei a fazer caminhadas, comecei a sair, né? Bom dia, bom dia. Comecei a sair quando tinha um tempinho, né? Ou tinha um feriado, porque eu trabalho fora, né? Quando eu tinha um tempo livre, assim, mais livre, eu comecei a colocar o tênis e sair. E isso foi, vamos dizer assim, uma decisão que eu mantive. Foi difícil? Foi muito difícil no início. Foi muito difícil. E com a prática mais regular do exercício, da caminhada a princípio, né? Nada muito assim forte ou, né, de exercício mesmo, eu fui vendo que a minha saúde, né, o meu corpo, ele começou a melhorar, né? A minha mente começou a ficar mais leve, né? Os meus pensamentos foram ficando mais claros do que eu queria realmente para minha vida. Eu fui, ao longo dessas caminhadas que eu fui fazendo, eu fui conhecendo pessoas que também caminhavam. Aí um dia eu caminhava num lugar, outro dia em outro, e assim eu fui conhecendo algumas mulheres. E eu cheguei num grupo de mulheres que estava treinando no Costa Cavalcante. E uma das mulheres me viu lá sozinha, né? E veio e me chamou e me convidou. Falou assim, eu vi que você estava treinando ali sozinha, você não quer fazer parte do nosso grupo? E isso foi em 2018, 19, mais ou menos, um pouco antes da pandemia. E aí eu me senti, de certa forma, lisonjeada, né? Eu falei, nossa, eu pensei comigo, não falei, né? Ela tá me chamando. E aí, desde então, eu conheci muitas mulheres e eu comecei a participar desse grupo, que era um grupo de corrida. Hoje o grupo não existe mais, né? Mas eu comecei a me exercitar e a ter a prática da corrida, né? Primeiro eu comecei com caminhada. Até eu chegar nesse ponto de correr, foi um trecho longo, né? Quando eu corri sozinha, a primeira vez, eu corri 3 quilômetros. Eu me senti tão bem, mulher, mas tão bem, minhas amadas, que vocês não fazem ideia da sensação que eu tive quando eu terminei. Que eu cheguei em casa, o meu filho estava em casa ainda naquela época, ele tinha acho que 18 anos, mais ou menos. Ele era do exército e eu falei assim, meu filho, você nem sabe o que aconteceu. Ele, o que foi?
Eu falei, eu corri. Ele, mãe, você correu? Eu falei que eu corri 3 quilômetros sem parar. E desde então eu comecei a correr, né? Hoje eu tô um pouco negligenciando essa parte, que é algo que eu gosto muito. Continuo fazendo caminhada, continuo, né, fazendo uns exercícios, mas a corrida, que é uma prática deliciosa, é uma prática que te conquista, né? O bichinho da corrida, ele pica você e você nunca mais esquece daquela sensação maravilhosa que é de você terminar aqueles quilômetros que você colocou como meta na sua vida, né? Primeiro foram 3, depois eu comecei com 4, fiquei por um longo tempo com 4, daí fui para 5. Quando eu treinava com uma amiga específica que já estava mais além, assim, nos treinos, a gente fazia 6, 8. Então é algo renovador e que transforma de dentro para fora. Porque quando eu me cuido, quando eu me responsabilizo com o meu cuidado do meu corpo, e não é para ficar bonita, não é, claro, isso para emagrecer e todo mundo fala, ai, agora ela vai ficar magra, vai ficar assim, né, ou vai ficar. As pessoas falam muitas coisas, né? Elas falam, mas no fundo, todo mundo tem um desejo de se cuidar. Às vezes se respalda numa desculpa, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, mas para fazer uma caminhada você não precisa de dinheiro. Você não tem um tênis? Todo mundo tem um tênis. Todo mundo tem uma roupa, né, confortável para colocar e sair caminhando. Todo mundo tem. Então, assim, eu pensei e pensava, né, por muito tempo, que eu precisava ir numa academia, que eu precisava estar dentro daquele ambiente para poder fazer um treino. Hoje, eu entendo que a academia, ela é boa, ela é necessária. Eu ainda não fui, não iniciei treinos na academia, mas devido à idade, né, ao corpo que ele vai ficando mais fraco, né, os músculos vão enfraquecendo, porque a gente vai realmente, né, perdendo aquela musculatura de quando a gente é mais novo, né, firme,